Eu quero meditar nessa noite num trecho do profeta Isaías, capítulo 6, um trecho bem conhecido nosso. Eu vou ler os primeiros versos, vou ler na NVI, se você tiver uma tradução aí diferente, não tem problema. Mas eu vou ler os 8 primeiros versos desse capítulo 6 de Isaías, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. E então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios, e por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Até o verso 8 desse capítulo 6 de Isaías. O tema dessa conferência é bem sugestivo. Ele dá margens a várias interpretações. Eu recebi um e-mail essa semana de um colega, de um amigo, que leu o texto e falou: realmente, Oswaldo, nós temos que ir atrás de todo mundo que saiu da igreja, né? Eles precisam voltar para a igreja. Então, ele estava entendendo que nós estávamos tratando das pessoas que estavam fora da igreja e que precisavam retornar à igreja. E eu expliquei para ele: olha, não é bem assim, né? O tema é uma igreja fora do seu lugar, fora dos seus espaços físicos, né? E essa palavra dessa noite, eu quero compartilhar com você, tem a ver com algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero, assim, realmente dizer que eu acho inviável uma igreja fora das portas, sem que algumas coisas aconteçam antes, sem que algumas manifestações de Deus realmente sejam visíveis no meio do povo de Deus. Caso contrário, nós estaremos simplesmente decidindo sair, sem, na verdade, entender bem o porquê. Nós somos latinos, nós somos parte de uma cultura, que é a cultura daquilo que pode ser feito do jeitinho que der, da forma como puder, né? Nós somos, por sermos latinos, somos imediatistas. Queremos ver as coisas acontecendo rapidamente, ao contrário de outras culturas do mundo. E parece que nós vivemos nesse mundo que parece que está sempre correndo atrás de algo que ficou, que se perdeu. E na verdade, meus irmãos e irmãs, se a gente olhar ao redor de nós, a gente vai perceber que, entre aspas, o mundo está ajudando a gente a correr atrás do prejuízo. Vou dar alguns exemplos. Você pode acordar pela manhã, pegar a sua pasta, a sua escova de dente e não precisa mais fazer aquele esforço, não é tão forte, né? Você pode apertar um botãozinho daquela escova e ela vai escovar os dentes para você sem nenhum tipo de problema, né? Você pode, de certa forma, não ter a preocupação de acordar cedo e ter que passar o café para que ele depois seja repartido com a sua família. Você pode programar uma máquina, programar para outro dia, naquele horário, às 6h48 da manhã, e o café vai ser feito naquele momento para você. Comprar pãozinho na padaria cedo, para muita gente não faz sentido mais. Você traz isso antes. Coloca no freezer, ou coloca na geladeira, e depois dá aquela esquentadinha, e ele vai ficar crocante, e você vai poder comer, né?
E assim sucessivamente. Pouca gente hoje enfrenta filas de bancos, porque você faz isso pela internet. Então o mundo todo parece que gira em torno disso, de que nós temos que avançar e fazer as coisas rapidamente, porque as 24 horas parece que não são mais necessárias. O grande problema é quando isso entra no meio da igreja. Quando nós, inadvertidamente, entendemos que podemos simplesmente tomar algumas decisões e sair. E parece, a meu ver, lendo essa passagem, eu quero meditar um pouquinho com você nessa noite, que algumas coisas antecedem a igreja fora da igreja. Algumas coisas precisam ser realmente vistas à luz da palavra. Porque quando nós pensamos numa igreja fora da igreja, isso que eu quero que você aprenda nessa noite, se você esquecer tudo que eu falar, você, por favor, grave isso, é que antes de uma igreja ser uma igreja fora da igreja, ela precisa conhecer o Deus da missão. Ela precisa conhecer o Deus em que ela serve. Ela precisa ter nas suas entranhas, lá no profundo da alma, raízes mesmo, fortes, que vão mostrar que nós, por amarmos ao Senhor e por ter sido tocados por Ele, termos sido transformados pelo poder do Evangelho de Jesus, nós saímos. E eu estou vendo gente, irmãos, de certa maneira, cumprindo com essa determinação de sair, né? E as coisas não dão muito certo depois, porque vêm as lutas, vêm as decepções, vêm as frustrações, as expectativas são de certa maneira, não são cumpridas. E porque essas pessoas e essas igrejas não estão devidamente fundamentadas no conhecimento da palavra de Deus, as coisas começam a dar errado. Então eu quero comentar 3 ou 4 lições com você nessa noite, para que a gente, amanhã de manhã e amanhã à noite, possa avançar. Mas eu queria primeiro segurar aqui todo mundo, né, no estacionamento, estamos tudo parado aqui, e vamos tentar fixar algumas bases, alguns alicerces, fundamentos. A primeira coisa que a palavra de Deus diz aqui é que essa igreja, fora da igreja, ela precisa conhecer um Deus que age no meio de um processo da história. Não tem como nós espiritualizarmos o processo desse Deus da missão. Ele age circunscrito ao tempo e ao espaço. Eu vejo alguns crentes, às vezes, assim, tão ansiosos de ir para o céu, né, que eles já não estão mais nesse mundo. Eles já estão, parece que, tinha um livro muito antigo do Dr. Ray Stedman, que ele dizia que parecia que estava já perto de um ponto de ônibus, né, onde todos estavam esperando o próximo ônibus para o céu. Eles não estão preocupados com outras coisas, querem ir para o céu. Né. Parece que não é isso que a palavra de Deus diz para cada um de nós como cristãos. Nós fomos resgatados pelo poder de Cristo, pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus, para que nós fôssemos luz e bênção durante os dias da nossa vida aqui, que podem ser longos ou não. E o que diz a Bíblia aqui? Volte seus olhos para o capítulo 6, verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. A pergunta que se faz, o que eu faço aqui para o texto, é exatamente essa. Por que Isaías faz questão de registrar uma experiência sobrenatural, magnífica, fantástica, colocando o tempo em que isso aconteceu? Ele diz que essa visão de ver um Senhor assentado no trono, o Senhor alto e exaltado, ele diz, isso aconteceu exatamente no ano em que um homem chamado Uzias morreu. Ele não precisaria ter dito isso. Ele poderia dizer assim, eu vi o Senhor. Eu não preciso dizer que eu estou pregando exatamente no dia 21 de setembro de 2013 aqui. Eu poderia dizer assim, eu estou trazendo a palavra num dia. Vamos tentar entender melhor isso aqui. Quem é esse homem que Isaías faz questão de registrar? Uzias, ele era descendente da tribo de Davi, portanto ele tem raiz davídica, não é? E ele é um homem que tem uma história singular, porque
com 16 anos, ele sobe ao cargo de rei de Judá, e ele fica nessa função por longos 52 anos. E a palavra de Deus diz, e eu não vou para lá agora, mas apenas para você ouvir, né? Segundo o livro dos Crônicas diz isso, lá no capítulo 26, que esse homem reinou fazendo aquilo que agradava a Deus. Em outras palavras, Uzias foi um homem que andou no temor do Senhor. E o resultado, a palavra de Deus diz, é que o reino de Judá prosperou, avançou, cresceu. Até que, e essa história é conhecida e repetida tantas vezes, até que o orgulho provocou a queda desse homem. E é interessante que essa é uma lição que tem que ficar para todos nós aqui. Primeiro, de Deus não se zomba. Em segundo lugar, ninguém pode manifestar qualquer sinal que vá manchar a glória do Senhor. Isso não pode ser feito em hipótese alguma. E a palavra diz que ele teve esse orgulho, e o que ele fez foi algo que muitos fazem. Quando ele foi tomado de orgulho, ele se tornou mais religioso e não cético. Muitos fazem isso. São tomados por orgulho, às vezes até espiritual, e ao invés de eles se quebrantarem, eles se tornam orgulhosos espiritualmente. A Bíblia diz que ele entrava no templo e ele oferecia incenso. E ele fazia tudo isso para tentar agradar o Deus de Israel. Mas lembra que eu falei para você? De Deus não se zomba. Esse homem foi acometido de lepra em todo o corpo, e essa lepra o perseguiu dia após dia, até o dia da sua morte. Viveu longe de todos, afastado de todos, distante dos seus amigos, e assim ele terminou a vida. Por que eu estou contando essa história? Porque havia uma ligação entre Uzias e Isaías. Alguns dizem que eles eram primos. Não estou afirmando, mas alguns afirmam que eles poderiam ter sido. E o que é interessante é que, quando Isaías recebe aquela visão tremenda da parte de Deus, ele diz assim: isso aconteceu exatamente no dia em que o meu amigo, no ano em que o meu amigo morreu. São 25 anos de história dessa igreja. E a gente tem que relembrar, tem boas memórias, mas nós temos que olhar para frente. Aquilo que aconteceu, levantamos nossas mãos, glorificamos o nome do Senhor, a história conta tudo isso. Fotos, cartazes, um monte de coisa. Mas o que eu quero que você entenda é que há um período da vida sua, esse período da história, que Deus fez com que você nascesse nesse país, nessa cidade, ou em outra cidade, ou em outro país, onde ninguém poderia nascer, e você nasceu ali. Porque você é obra das mãos de Deus. Você é obra das mãos de um Deus eterno. Por isso que quando você abre o livro de Mateus e você começa a ler aquelas genealogias, você fala: meu Deus, por que isso? Por que eu tenho que ler que esse é mãe de quem, filho de quem e pai? E essas histórias vão se acumulando no decorrer desse primeiro capítulo do livro de Mateus. Porque Deus faz questão de dizer: sou eu quem interfiro na vida de uma pessoa. Sou eu quem faço uma obra na história, nos dias da vida de uma pessoa, de você que está aqui. A palavra de Deus diz assim: Jesus nasceu em Belém da Judéia, e podia terminar aí, mas a palavra diz: nos dias do rei Herodes. E quando Paulo fala sobre a manifestação da glória de Deus, quando o Deus encarnado vem habitar entre nós, diz assim: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir aqueles que estavam debaixo da lei. Eu queria que, antes de a gente pensar numa igreja fora do templo, você conhecesse mais esse Deus. Que você pudesse estar aqui junto com a sua família ou sozinho,
reconhecendo aquilo que Salomão disse, que há um tempo para todas as coisas debaixo do sol, e que tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Tudo. Absolutamente tudo, nada foge ao seu controle. Até as doenças, as lutas que vêm, essas coisas fazem parte de um plano de Deus no decorrer da história. E a igreja que quer servir fora dela mesma, não pode dar um único passo sequer, sem reconhecer que você, como membro dessa igreja, de qualquer outra igreja, salvo pelo sangue de Cristo, faz parte desse tempo. Como é triste ver alguns crentes desapercebidos disso. Parece que eles ficam assim num limbo, né? Num lugar meio sem eira nem beira, não é? Eles estão meio fora, né? Porque eles não conseguem se localizar no tempo e no espaço, eles vivem fora. Falta a eles, quem sabe, humildade suficiente em reconhecer: Deus, Tu és o meu Deus, meus dias estão nas Tuas mãos. Segunda coisa que o texto diz aqui, é que para a gente ser uma igreja fora da igreja, primeiro, nós temos que reconhecer que há um Deus que se revela a nós, especialmente em tempos de tribulação. Todos vocês aqui, eu poderia parar aqui e ouvir de cada um de vocês, você vai levantar e dizer assim: Oswaldo, eu passei por essa luta. Antes de vir para cá, eu abri um pequeno vídeo do Edilson Botelho, ele cantando aqui, junto com o Estênio, aqui no JV. E eu tenho, para quem sabe, eu tenho tido muita relação, eu tenho ido em Macaé algumas vezes, tenho encontrado com o Edilson, ele foi para Sorocaba mês passado, o Jairto foi em casa, então nós três ainda comungamos juntos, muitas vezes, nós três, relembrando os tempos que servimos aqui. E eu lembro que nessa ocasião, quando o Edilson estava cantando junto com o Estênio, ele disse: houve um momento na minha vida, que foi o momento mais dolorido de todos os meus dias. E os mais antigos vão lembrar, que quando a pequena Amanda foi abrir uma garrafa de Coca-Cola, um pedaço daquela garrafa entrou no seu olho e ela ficou cega. E eu saí aquela madrugada com o Edilson para hospitais, e depois a igreja começou a orar. E a única coisa que fez aquele homem com a esposa se segurar foi crer que há um Deus que age sobrenaturalmente e que cuida de nós. Quando o pastor Frederico Orr pregou aqui muitas vezes, ele já está com o Senhor, um missionário irlandês, e ele sai da Irlanda para vir para o Brasil em 54, e a esposa dele morre no Rio Purus, um pouco antes do navio aportar. E ele pregou desse púlpito muitas vezes dizendo isso. Ele teve que pedir para o comandante parar, abrir uma cova e enterrar a sua esposa. E pregar em inglês sem falar uma língua em português. E depois voltar para aquele lugar, anos depois, e constatar que havia uma igreja plantada ali. Louvado seja Deus. E conversando com alguns ribeirinhos, diz: mas como é que vocês entenderam? Ele falou: nós sabemos, o senhor perguntou sobre o Salmo 23, e nós entendemos tudo que você falou. Esse é o Deus que se manifesta na missão. Mas a gente não pode sair sem antes ter essa certeza. A palavra de Deus diz aqui que Isaías vê o Senhor assentado no alto e exaltado, no trono alto e exaltado, a aba da veste enchia o templo, e aí vocês se lembram da passagem, os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e eles proclamavam em alta voz, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Por que Deus age dessa maneira? Interessante que era um tempo de tribulação. Lembra que eu falei para você no início que a nação de Judá havia sido governada por Uzias, melhor dizendo, que ele havia subido ao trono e que depois ele destruiu todas essas coisas.
ele se afastou do Senhor, ele se rebelou contra Deus, e então surge essa visão para Isaías. Permita-me dizer uma coisa importante agora. Quando Isaías recebe essa passagem, ou essa visão, provavelmente ele tinha ao redor de 18 anos, 20 anos, quando muito. E a razão que eu estou afirmando isso é que essa visão vem para Isaías exatamente porque Israel passava por lutas muito sérias naqueles dias. E o que Deus faz então? Primeiro ele diz assim: não se esqueçam que eu sou um Deus soberano. Os conceitos são bíblicos, são teológicos aqui, né? Eu sou um Deus soberano. Nós que fazemos parte da Igreja Presbiteriana, IPI ou IPB, nós temos um transfundo calvinista, ou seja, a nossa teologia, se tirar a soberania de Deus, tudo vem para baixo. Então, nós cremos que Deus é soberano e governa todas as coisas, né? Governa todas as coisas. E a palavra de Deus diz que nessa visão, é Deus quem se declara soberano, sentado no trono. Mas não somente isso, a palavra de Deus diz que esse Deus, além de se declarar soberano, ele afirma que ele é a verdade. Só para você entender, esse termo serafim, ele tem uma raiz que quer dizer queimar. E a função desse anjo, do serafim, é exatamente revelar o pecado e destruí-lo. Trazer à luz a verdade. Por isso que está escrito aqui, que Deus se revela como Deus da verdade. Os serafins são aqueles que queimam, que trazem à luz o que não está correto. Terceiro, o Senhor se declara aquele que é santo. Toda a terra está cheia da sua glória. E note bem, a visão de Isaías era uma visão que tinha que se tornar pública para todos. A palavra de Deus diz que essa declaração é para todos. A expressão que Deus é santo é a essência do ministério, da missão. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque por estar viajando, e por estar conhecendo igrejas, por estar visitando colegas, pastores de várias denominações e de várias correntes, essas coisas estão passando um pouco meio fora nos últimos dias. Nós estamos preocupados mais com alguns temas que atraem as pessoas, que fazem o coração palpitar, né? Que trazem as pessoas à igreja, porque elas sabem que algum tipo de injeção, de ânimo vai ser dado. Mas se esquecem de que nossa confissão bíblica, teológica, é essa. Nós cremos num Deus que é santo. Nós cremos num Deus que é verdade. Nós cremos num Deus que é soberano. E uma igreja não sai para a missão sem ter isso em mente. Caso contrário, serão projetos, me permitam dizer, unicamente humanos e não divinos. Antes de servir a missão, nós precisamos conhecer mais e mais esse Deus. Terceira lição. É que essa igreja, fora da igreja, ela reconhece a nossa própria insignificância, ao mesmo tempo em que reconhece o estado deplorável da sociedade humana. Certa vez, Dwight Moody, um grande pregador avivalista, ele disse o seguinte, escute essa, o começo da grandeza é ser pouco. A ampliação da grandeza é ser menos. E ele termina dizendo assim, a perfeição da grandeza é ser nada. Já pensou nisso? Dwight Moody diz que a coisa melhor da grandeza é não ser absolutamente nada. Pó. Às vezes, irmãos, eu acho que se instalou no Brasil o império sacro evangélico, sabe? Eu acho que às vezes parece isso, né? Porque todos os contornos são da instalação de um império. Por quê? Porque nós criamos uma hierarquia, né, cada vez mais
mais instalada nesse país. Nós temos que ter prenomes, porque só o nome não resolve. Nós temos que ter títulos, porque é eles que dão, né, algum tipo de credibilidade. E, na verdade, são sinais de arrogância do povo de Deus. São sinais de arrogância. Porque essa é uma igreja que cresce numericamente, como nunca cresceu, e a gente trabalha muito isso na CEPAL, dá informações de onde cresce, onde avançou, não, onde não, e as pessoas ficam assim admiradas. Mas quando nós começamos a chegar perto, mais perto, e começamos a nos aproximar de certas pessoas e de certas comunidades, sinais de profunda arrogância. Eu gritei, ele não falou, ele gritou, ai de mim, ai de mim. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de gente que é igual a mim. Também tem lábios impuros. E eu vi o Senhor dos exércitos. Todos nós temos lábios impuros, irmãos. Nenhum de nós é exceção. Todos nós erramos, cometemos as nossas falhas. Mas isso deveria provocar em você e em mim um sentimento de profunda humilhação. Ao contrário da missão que às vezes é feita com arrogância. Nada do que acontece fora da igreja pode ser feito dessa maneira. Todos que saem, seja um casal que está na África como Gui, sejam outros que estão espalhados em tantos lugares do mundo, essas pessoas estão sendo quebradas a cada dia, quebrantadas, moídas. As pessoas que estão dentro da igreja, da mesma forma. Deus permite que algumas experiências venham sobre a sua vida para que você seja colocado de rosto ao chão, e dizendo, não tem saída. Não tem saída. E então é isso que Isaías faz, né? Eu grito misericórdia. Como aquele cego que se chega perto de Jesus e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Essa deveria ser a oração diária nossa, a partir de hoje. Acordar de manhã e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Quando Nabucodonosor foi tomado por orgulho, o rei Nabucodonosor da Babilônia, escutem essa, né? O homem chegou a dizer o seguinte, não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu império, com o meu enorme poder, para a glória da minha majestade? Eu não vejo muita diferença nisso hoje com algumas coisas que eu escuto. A igreja fora da igreja, ela tem que reconhecer os seus próprios pecados. Como é que uma igreja vai cruzar com crianças cheirando cola ou se prostituindo se ela não foi quebrantada antes? Não vai acontecer nada. Como que uma igreja vai sair para auxiliar pessoas que estão passando fome, porque mais da metade da população desse país vive com menos de 2 salários mínimos, se ela não passou por um quebrantamento? Como que essa igreja sai para outros lugares, se ela não passou em nenhum momento por uma experiência de ver a justiça torcida? Onde o pobre não pode ver algo acontecer com justiça. Onde os humildes não têm acesso à saúde, à educação, às coisas mais elementares da sociedade. Isso só acontece não no discurso, mas com a experiência. É quando você grita a Deus e diz assim, Senhor, ai de mim, porque o pior de todos sou eu. O pior de todos sou eu. Quando isso começa a acontecer, a palavra diz assim, Pedro diz assim, aos humildes Ele dá a sua graça. Coisa boa isso, né? Agora, orgulhosos nem vou falar, né?
Não dá para a gente passar tempo aqui com isso. Mas uma coisa é certa, e eu me seguro nessa promessa, porque eu preciso me quebrantar cada dia, porque aos humildes Ele dá a graça. E a graça é melhor do que a vida. Fechou o círculo. Por isso que uma certa vez Bonhoeffer, que foi teólogo, a gente não fala pastor alemão por questões óbvias, né, mas o teólogo alemão, né, que foi sacrificado, na verdade foi morto debaixo do governo nazista, quando ele fala sobre a proclamação da palavra com humildade, ele diz assim: o silêncio da igreja é o silêncio diante da palavra. A proclamação de Cristo é a igreja falando desde seu silêncio apropriado. A igreja tem que ficar quieta. A igreja tem que se humilhar. A igreja tem que ouvir o que Deus tem, para depois sair. E eu quero terminar a minha palavra nessa noite, dizendo só mais uma coisa e nós vamos descansar. É que essa igreja fora da igreja, antes de sair, ela tem que conhecer algumas experiências que eu chamaria de experiências restauradoras, que geram uma disponibilidade na nossa vida. Esse é o último aspecto e nós concluímos. A palavra de Deus diz que um dos serafins voou até Isaías, trazendo uma brasa viva, que tirada do altar, com ela tocou a minha boca e disse: isso tocou os seus lábios, e a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Você já experimentou isso, certamente. Eu já experimentei. Toques de restauração. Esses toques de restauração é que nos dão autoridade para sair. Porque quando a igreja estiver fora das portas e alguém perguntar para você, você vai dizer: eu conheço esse Deus, esse meu Deus. Porque Ele tocou nos meus lábios. Ele transformou algo na minha vida. Só para você lembrar, com Isaías, foi a brasa que havia sido tirada do altar. Se você ler Ezequiel, capítulo 1 e 2, Deus vai fazer um toque restaurador num homem que estava depressivo, que estava chorando junto ao rio Quebar, e Deus aparece a ele, incrível isso, como figura humana. É o que está escrito lá. Deus se revela a Ezequiel como figura humana. Se você olhar para João, na ilha de Patmos, ele diz que a mão direita de Deus estava sobre ele. Era um toque do Senhor. Se você olhar para Paulo, havia uma luz inconfundível vindo dos céus, e que fez com que aquele homem se quebrantasse e conhecesse a Cristo. Se você olhar para Pedro, você vai ver um grande lençol estendido nas 4 pontas, dizendo: meu querido Pedro, Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama todos os povos. Se você olhar para Moisés, você vai enxergar uma sarça queimando que não se consome e não se acaba. Se você olhar para Abraão, você vai ver um céu repleto de estrelas. E se você olhar para Jesus, você vai ver o Espírito Santo em forma de pomba. São sinais, são toques restauradores em favor do reino. E só depois disso, é que Isaías diz: agora tudo bem, Senhor, eu estou pronto para sair, envia-me. Você entendeu o que eu quis dizer hoje para você? Eu queria que você, se você esquecer tudo que eu falei, grave uma coisa: eu preciso conhecer mais a Deus antes de sair. Eu preciso ter mais intimidade com esse Deus, saber quem Ele é. No dia 20 de maio de 54, muitos aqui, a maioria, quem sabe, nem era nascida, o Dr. Billy Graham estava falando em Londres, para muita gente, milhares de pessoas.
Fazer um parênteses, eu conheci o neto dele, e eu, a Cirlei, alguns meses atrás, pregando para um grupo pequeno. E foi um tempo tão precioso. Aquele homem que carrega o mesmo nome do avô, né, Franklin. Mas Billy Graham falou naquela noite uma coisa que eu nunca esqueci mais. Ele disse assim: eu, como servo de Deus, normalmente tenho me sentido como um mero espectador, esperando ao lado enquanto Deus trabalha. Eu quero sempre ficar fora do caminho, o mais que posso, e deixar o Espírito Santo agir. Essa é a história desse homem. Essa é a história desse homem que, com quase 95 anos, eu estive bem perto da casa dele o ano passado, mas não consegui chegar lá. Estava bem perto, mas não tinha acesso, não davam acesso. Esse homem que conservou a ética, a moral, ele diz assim: eu quero ser, isso no início da carreira, quando ele estava indo para fora da porta da igreja, ele disse: eu quero ser um mero espectador, enquanto Deus trabalha. Faça isso. Se você fizer isso, eu garanto, Deus vai usar a sua vida para a sua glória. Deus o abençoe. Amém.